bem, galera? Agora a gente vai resolver alguns exercícios sobre equações, tá? A gente vai resolver algumas equações, encontrar a solução da equação do primeiro grau. A gente está trabalhando agora só a equação do primeiro grau. Vamos começar uma bateria de exercícios, exercícios simples até mais exercícios complexos, tá? Mais complexos. Então, vamos lá. Bem, aqui o primeiro exercício é encontre a raiz da equação, tá? Encontrar a raiz da equação é encontrar o valor da incógnita. Nesse caso aqui, a incógnita é x. Só lembrando algumas coisas, tá? Essa expressão x menos 8, ela é o primeiro membro e o segundo membro aqui é menos 10, tá? Só para vocês não esquecerem. Então, vamos encontrar aqui, né? De cara, você pode até saber o resultado, tá? Porque realmente é uma equação bem simples. Então, vamos trabalhar aqui essa equação. Pessoal, olha só. Uma coisa interessante é que vou começar a resolver aqui utilizando, para a gente comparar como a gente fez com a questão da balança, tá? O que está atrapalhando aqui no primeiro membro do x ficar isolado? É o menos 8. Então, a gente tem que anular o menos 8, tá? Vai ficar x. Para a gente anular ele, a gente precisa somar com o 8, né? Para dar 0. Então, mais 8, porque soma de dois números opostos é igual a 0, tá? Mas como a gente está trabalhando com uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu também tenho que fazer do outro lado, tá? Então, se eu somei 8 no primeiro membro, eu também tenho que somar 8 no segundo membro. Lembra da balança e equilíbrio, né? Tudo que eu faço num prato da balança, eu tenho que fazer do outro lado. Então, meu resultado vai ficar aqui x, tá? Menos 8 mais 8 é 0, então não vou nem botar aqui. E menos 10 mais 8 vai dar menos 2, tá? Então, eu descobri aqui que o meu x é menos 2. Uma outra forma de fazer isso, tá? Para simplificar a nossa vida, é o seguinte. Ao invés de eu estar tirando de ou colocando um número no primeiro membro e esse mesmo número no segundo membro, o que vocês podem fazer? Para isolar o x, o 8, tá? Ele está negativo no primeiro membro, ele está subtraindo. Então, ele vai passar para o segundo membro somando, tá? Positivo. Então, aqui a gente já pode fazer um cálculo direto. A gente já pulou algumas etapinhas, tá? Menos 10 mais 8 dá menos 2. Isso daqui vai facilitar muito quando vocês forem resolver equações mais complexas, tá? Ao invés de eu estar somando 8 aqui no primeiro membro e somando 8 no segundo membro, eu já pulei uma etapa aqui, né? Já pulei logo aqui para o menos 10 mais 8, que deu direto aqui o meu resultado. Esse primeiro exemplo não deu tanto trabalho fazer isso aqui, né? Adicionar 8 tanto no primeiro membro como no segundo membro. Mas uma questão mais complexa pode dar um trabalhinho danado. Então, aqui a raiz da minha equação é menos 2, tá? Vamos para o segundo exemplo. Olha só, no segundo exemplo, o que a gente tem aqui? A gente pode usar aquela tática de inverter, tá, os membros, ó, sem alterar nada. Então, o x mais 50 estava no segundo membro, a gente vai trocar com o menos 7, que era o primeiro membro, tá? Não vai alterar nada, tá bom? Olha só, agora eu vou dar um jeito de isolar esse x aqui. Vai ficar x igual a menos 7, que já está no segundo membro. O 50, ele estava positivo no primeiro membro, passa negativo pro segundo membro. Então, aqui, o meu x é igual a menos 57, tá? Sempre tenta deixar letra para um lado, número para o outro. Todo mundo que tem a letra, que tem incógnita, tenta botar aqui no primeiro membro, tá? E quem não tem, vai para o segundo membro. Uma outra forma também de fazer isso daqui é fazer o seguinte. Tenho essa equação aqui, né? É a mesma.
eu vou passar a letra para um lado e o número para o outro. Quer dizer o quê? Todo mundo que tem incógnita vem para o primeiro membro e quem não tem vai para o segundo membro. Então, o x, ele está no segundo membro. Eu quero transferir ele para o primeiro membro. Lembrando que o x, ele está sem sinal, isso quer dizer que ele é positivo. Ele vai passar para o primeiro membro negativo. O 50 já está no segundo membro, né? E o menos 7, ele está negativo no primeiro membro. Vem para o segundo membro positivo. Então, aqui eu vou ter menos x igual a 57. Porém, tá? Tem um probleminha. Eu não quero saber o valor de menos x. Eu quero saber o valor de x, tá? Aqui eu tenho o oposto de x, que é 57. Então, eu posso manipular, utilizar uma manipulação, multiplicar toda a minha equação por menos 1, para me encontrar o valor de x. Vai ficar o x, menos x está negativo, passa a ser positivo, e o 57 que estava positivo passa a ser negativo, tá? Então, olha só, fiz essa mesma equação de um jeito, de duas formas, tá? Então, sempre faça o que vocês acharem que é melhor para vocês. Geralmente, na equação dá pra gente usar vários tipos de artifícios para encontrar o melhor caminho para resolver as equações. Vamos para outro exemplo. Menos 7, menos x igual a menos 7. Aqui eu vou usar aquele artifíciozinho, olha, praticamente a gente já tem a resposta aqui. Só que eu quero saber o valor de x e não de menos x. O que eu vou fazer? Multiplicar a minha equação por menos 1, para mim poder encontrar o valor de x, tá? Toda vez que eu multiplico um número, um valor por menos 1, eu vou encontrar o oposto. Então, aqui vai ficar x e aqui vai ficar 7 positivo, né? Por que que isso acontece? Lembra lá da multiplicação, né, com os números inteiros? Ó, a gente primeiro faz o jogo de sinal, menos com menos dá mais, eu não preciso botar o mais aqui. E x vezes 1, todo número multiplicado por x, por 1, desculpa, é igual a ele mesmo, né? No caso aqui, o x é um valor desconhecido, x vezes 1 vai dar x. A mesma coisa acontece com o menos 7. Menos com menos dá mais, não precisa botar o mais aqui. 7 vezes 1, 7. Então, aqui está o resultado, a raiz dessa equação. Vamos para o próximo exemplo. Olha só, pessoal. Eu quero isolar o x. O que está me atrapalhando aqui? O 4 no primeiro membro, né? O 4 aqui, ele está multiplicando o x. Então, vamos dividir, né? Para ficar apenas o x. Se eu vou dividir o meu primeiro membro por 4, eu também tenho, na verdade, que dividir o segundo membro por 4 também. Nesse caso aqui, vai ficar 4x dividido por 4 muita gente vai falar 1x. Não preciso botar esse 1, tá, gente? Bota apenas x. E 28 dividido por 4 é 7. Outra forma que você pode resolver essa mesma equação é sem ficar usando esse artifício, né, de tudo que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro, tá? Pulando, de certa forma, umas etapinhas, mas que vai te ajudar futuramente. Olha só, o 4 está multiplicando o x, a gente não tem um sinal de multiplicação aqui, mas ele está multiplicando o x. A gente quer isolar o x, deixar ele sozinho. Se o 4 está multiplicando o x no primeiro membro, a gente vai passar ele para o segundo membro dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, 28 dividido por 4, que vai dar x igual a 7. Então, ó, geralmente a gente vai usar esse segundo artifício aqui, tá, pessoal? Que vai facilitar bastante a vida de vocês. Aqui não tá dificultando tanto a gente dividir o primeiro membro e o segundo membro por o mesmo número, porque é uma equação muito simples. Mas quando a gente tiver com equações mais complexas, pode até atrapalhar. Outro exemplo aqui é o menos 60 igual a menos 5x. Vamos fazer por partes.
Primeira coisa, eu vou usar aquele artifício de inverter os membros, né? Sem trocar sinal nem nada, tá? Então, aqui, menos 5x é igual a menos 60. Outra coisa que eu posso fazer é já observar aqui, ó, que esse menos 5x aqui, meu primeiro membro com a incógnita, já tá negativo. Então, eu já vou dar um jeito de tornar ele positivo. Multiplica a minha equação por menos 1. Aqui, vai trocar o sinal de todo mundo da equação. O 5x que estava negativo, fica positivo. E o 60 que estava negativo, fica positivo também. O 5 no primeiro membro está multiplicando o x, ele vai passar para o segundo membro, dividindo, tá? Dividindo o 60. 60 dividido por 5 é 12. Uma outra forma também de fazer isso, né? É já ir também trocando, ó. O 5 tá negativo, né? No segundo membro. Vamos por partes aqui. Vou repetir a mesma equação. O 5 estava negativo no segundo membro, eu já posso trazer ele para o primeiro membro positivo. E também, né, o 60 estava negativo no primeiro membro, já trago positivo para o segundo membro. Pronto, já fiz essa parte, ó, já pulei para cá, tá? Ó. E agora o 5 está multiplicando o x no primeiro membro, ele vai passar dividindo para o segundo membro. X é igual a 12, tá? Tô fazendo das duas formas para vocês verem, né, que existem essas formas de resolver a mesma equação, tá? Para a gente ter bastante possibilidade de resolver uma mesma equação. O outro exemplo aqui é x dividido por 2, tá? Lembrando que fração representa também uma divisão. X dividido por 2 é igual a 8. Olha só, como aqui eu tenho o 2 está dividindo x no primeiro membro, ele passa para o segundo membro multiplicando. Multiplicando quem? O 8 que está no segundo membro, tá? Então, x é igual a 8 vezes 2, 16. Aqui não tem muito mistério não, tá, gente? Próximo exemplo. Aqui, vejam só, eu tenho também uma fração, tá? Tem uma fração aqui. Tem uma questão. O 3, ele tá multiplicando o x no primeiro membro. Então, o que a gente vai fazer para isolar o x? Vamos botar aqui o 9. O 3, ele tá multiplicando no primeiro membro, vai passar dividindo. E o 4? O 4 está dividindo, vai passar multiplicando pro segundo membro. Então, vocês podem ou multiplicar 9 vezes 4, depois dividir por 3, ou dividir logo 9 por 3, né, que dá 3, e multiplicar por 4. 3 vezes 4, 12, tá, gente? Vai dar o mesmo resultado se você multiplicar primeiro 9 por 4, depois dividir o resultado por 3. Vai dar o mesmo resultado. Então, gente, esses daqui são alguns exemplos, algumas resoluções de equações simples, tá? Uma bateria de exercício aí, digamos, nível 1, tá? Pra gente apenas encontrar a raiz da equação ou solução da equação, tá bom? Então, assistam os vídeos, tentem fazer sozinho as questões, refazer, ver se vocês conseguiram compreender e assistam quantas vezes vocês quiserem e pratiquem. Até mais!